Glória a Deus. Vamos ter um clamor assim, né? Junto com os músicos, junto com os bênçãos, né? Em nome de Jesus. Todo mundo batalhando junto. Pode sentar, irmãos. Sente-se por um minuto. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, hoje, como já é decorrer dos dias, né? Nós estamos falando sobre maturidade cristã. Hoje nós tivemos nossa escola bíblica abençoada, né? Glória a Deus. Nossa manhã devocional como escola bíblica. E tivemos um tema bastante interessante, que a obediência produz maturidade. Amém? Semana passada, domingo à noite, eu preguei sobre a herança. Sobre a herança que todo herdeiro tem. E hoje eu queria pregar sobre o seguinte tema: gestão da herança. Se você tem uma herança e não sabe fazer a gestão dela, pouco vai adiantar a sua herança. Amém? Então, para isso, você vai abrir comigo sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 4, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Amém? Hoje perguntei a minha esposa se estava sendo muito chato, que era no parâmetro, né? Ela falou: você acha que eu estou sendo chato, pregando o mesmo tema toda vez? E ela disse: não, mas ela me deu alguns toques. Amém? Quando a mulher fala, é igual Deus falando, né? Amém? Uma coisa eu aprendi com o pastor Luiz Hermínio: se você não ouve Deus, ouça a sua esposa. Amém? Mas isso não é carta branca para você fazer o que você quer, o que Deus quer. Amém? Então, tem bola levantando a mão do lado. Gálatas capítulo 4, versículo 1, quando acharam, diga cheio. Amém? Diz assim: digo, pois, que em todo tempo que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Baixa um pouquinho, meu. Tem dia que eu peço a verdade, tem dia que eu peço para baixar. Bem, baixa, mais. Solta, muito alto. Aí eu estou me escutando com o volume, irmãos. Som mais um pouquinho, aqui tirou muito para mim. Som, dois, aleluia. Glória a Jesus, domingo de celebração, glorificarei. Ótimo, perfeito. Bem? Então, semana passada, amigos, irmãos, nós iniciamos falando sobre a herança. E a herança nós vimos pela Bíblia Sagrada que é tudo que nós temos direito, tanto no mundo espiritual quanto no mundo terreno. E nós não recebemos algumas coisas, ou ainda não chegou em nossa mão algumas coisas da herança, justamente porque nós não completamos a maioridade. Nós não chegamos ao tempo determinado pelo Pai. Engraçado que o primeiro culto, quando eu comecei a falar de herança, de maturidade, eu citei o texto de Gálatas, e lá eu disse para você que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele também vai participar da cultura romana. E dentro da cultura romana havia uma lei testamentária, que o herdeiro, ainda que fosse dono de todas as coisas, ele não poderia acessar a herança por completo. Por quê? Porque ele não chegou à idade, à maturidade suficiente para acessar a herança. Então, por via de um documento testamentário, o pai deixava que, em cargo da herança, tutores, curadores, administradores, para poder fazer a gestão daquela herança enquanto o menino não cresce. Pastor, mas ele é herdeiro.
Mas a lei vai dizer que ele, mesmo sendo herdeiro, ele continua sendo servo igual aos outros. Por quê? Porque ele não atingiu a maturidade. Então não adianta ser você só ser filho. Você precisa alcançar a maturidade. Não adianta ser só filho de Deus se você não chegou ao tempo que o Pai determinou para você. Então esse tempo determinado estava no testamento. E esse testamento ele tinha validade. Então toda vez que um jovem quisesse acessar alguma coisa da sua herança, ele precisava acessar os tutores e os curadores. E esses haveriam de avaliar se aquilo que aquele jovem queria era pertinente para a sua vida. Dentro desse período de crescimento, dentro desse período de amadurecimento, aquele jovem ele é treinado em algumas situações que nós vamos ver aqui mais à frente, para que ele possa fazer a boa gestão da herança. E aí, irmãos, para a gente iniciar essa noite, eu separei uma frase aqui de William Shakespeare. Alguém já ouviu falar desse camarada? Eu separei uma frase dele, olha o que ele diz de interessante. Ele fala que a maturidade tem mais a ver com o tipo de experiência que você teve na vida do que quantas velas você apagou. William Shakespeare vai dizer que a maturidade ela tem mais a ver com o tipo de experiência que você já teve do que quantas velas você já apagou. Hoje nós vemos muita gente que tem muita idade, mas que se comporta como um menino, que se comporta como uma menina. Ontem eu conversava com a minha esposa, e particularmente ela está linda hoje, hein? Quem deu essa roupa para ela fui eu, hein? Ela só escolheu, mas eu não paguei. Ela veio com aquele velho truque. Ela escolheu, esqueceu meu cartão. Aí eu falei, tá aí, volta, né? Cai quem quer. Aí eu falei, tá merecendo, né? Toma aqui o cartão do papai, passa lá, vai lá. Aí ela foi feliz, passou, comprou lá uma roupinha pra ela, bonita. Eu falei, olha, agora hoje você tá igual uma pastora. Ela falou assim, Samuel, tem que ser pela roupa? Eu falei, não. Eu estava brincando com ela, que você se acostumou a não comprar coisas para você poder comprar coisas para os outros. E às vezes, irmãos, escute o que eu vou te dizer aqui. Você às vezes tem que abrir mão de querer agradar algumas pessoas para você poder também se agradar. Você fica querendo agradar todo mundo e você vai ficando para trás. E você esquece que você também tem uma vida para viver. A mãe quer agradar o filho, a mulher quer agradar o marido quer agradar a mulher. E eles vão esquecendo que eles têm uma vida. Tem um cartão bacana para eles, tem um shopping. Então, irmãos, escuta o que eu vou te falar. Vai no shopping amanhã, compra uma roupa nova para melhorar a tua autoestima. Sabe às vezes o que está faltando na nossa vida? Que nada a ver com o sermão. É aqueles insights que o Espírito Santo dá. É só uma roupa nova na tua vida. Não está faltando fé, não está faltando vir à igreja, não está faltando fazer jejum, não está faltando propósito, não está faltando ler a Bíblia, está faltando você comprar uma camisa nova, está faltando você comprar uma calça nova para você. Sabe, às vezes, aleluia, às vezes a gente está perdendo tanto tempo com casa, com carro. Eu andei um tempo, irmão, que tudo que eu comprava era para o meu carro. Não esse daí está rasgado, esse está largado. Coitado, até fede por dentro. Mas o meu primeiro carrinho, meu segundo carrinho que eu comprei na época, a Carla lembra disso, era um Corsinha hatch, 4 portas, preto, lindo. 1996, com ar-condicionado. Tudo que eu via eu comprava. Eu comprava calota uma vez por mês, eu tinha uns 3, 4 calotas. Comprava banco, encosto para banco, comprava forração, cabo para microfone. Na época era um negócio de DVD que a gente comprava e botava no carro, GPS, que não tinha GPS nos celulares. Eu cuidava mais do carro do que da minha mulher.
vai esquecendo de você. Então, irmãos, às vezes é necessário. Sabe o que vai mudar a tua autoestima? É você segunda-feira ir ali no shopping, tomar uma casquinha da praça de alimentação, comer um frango empanado no KFC. Está aqui o nosso amigo pastor Rodrigo, né? Bem, nosso parceiro, um parceiro ministerial lá de São João. E às vezes eu fico olhando esse cara, meu irmão, a autoestima que ele tem. Ele vai para o parque sozinho, ele vai para o cinema sozinho. Por que eu sei? Porque ele faz questão de compartilhar. Hoje eu estou no parque, hoje eu estou no cinema, hoje eu vi no Burger King. Ele vai vivendo. Aí eu te pergunto, por que ele só vive sorrindo? Ele tem olhado para ele. É tempo dele olhar para ele. Chegará um tempo que ele vai ter que olhar para outras coisas. Você está me entendendo isso? Chegará um tempo que você vai ter que olhar outras coisas. Mas agora, de repente, Deus está falando para você. Olha para você. Ah, Deus me dá fé. Ah, Deus me dá força, me dá ânimo. Você não está precisando de força e ânimo. Você está precisando de olhar para você. Amém? Abrir aquele armário, tirar aquela calça que já não entra mais e não vai entrar mais. Fazer uma vasculha, um vasculho, uma averiguação, se essa é a palavra, no armário. Eu vou botar essa roupa para passar, eu vou botar esse sapato para passar. Você tem que se desapegar de algumas coisas, irmão, para você poder viver, para você poder sorrir. O mundo já hoje é muito salgado, o mundo já é muito amargo, irmão. Você não precisa mais de amargura na tua vida. Você precisa de doçura, você precisa do doce Espírito Santo sobre a tua vida. E o Espírito Santo às vezes está te dizendo, olha para você. De repente uma peça de roupa vai mudar todo o teu mês de janeiro. Glória a Deus. Uma atitude vai mudar o teu mês de janeiro, amém? Então fecha aspas. E aí esse jovem queria olhar para ele tinha que pedir um tutor. Aí o tutor falou, não é tempo, você não merece isso. E aí, irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer. Nós vamos começar com algumas lições essa noite. Primeiro, entre algumas, aquilo que deveria ser usado para limpar, curar e facilitar a vida pode causar dor e até morte em mãos imaturas. Então a herança deveria trazer alegria, deveria trazer prazer, gozo, regozijo. Mas numa mão imatura, ela pode trazer morte, ela pode trazer destruição, ela pode trazer doença, ela pode ferir outras pessoas e até mesmo a própria pessoa pode se ferir. Por quê? Porque a herança das mãos de pessoas imaturas pode trazer morte. É igual remédio. Por que nas bulas de remédio vem escrito mantenha fora do alcance de criança? Porque a criança não tem maturidade suficiente para discernir se aquilo é veneno ou se aquilo é remédio. Por isso tem que se manter fora de criança, longe do alcance de criança. Segundo, a falta de maturidade tem afastado muitos crentes do que Deus tem preparado para os céus. A falta de maturidade tem afastado as pessoas de viver aquilo que Deus tem sonhado, desejado para elas. 2023, a gente acredita, eu creio, que será um ano de expansão, um ano de crescimento, um ano de alargar as telas, um ano de conhecer novas pessoas, um ano de conexões. Mas isso só pode acontecer, irmãos, se eu entender que é um tempo determinado de Deus para todas as coisas. O que não pode é a gente querer antecipar aquilo que Deus não quer que a gente antecipe. Amém? Então, a partir daí, irmão, a gente precisa compreender algumas coisas essa noite. Eu disse duas coisas aqui como uma introdução, agora eu vou pregar. Diga bem. Primeiro, a maturidade é um fator determinante para que haja uma boa gestão da herança. Se você não tem maturidade, não tem como fazer uma boa gestão da herança. Por isso que aqueles meninos, ou o menino, ou o herdeiro, ficava sob tutores e curadores e administradores. Por quê? Porque ele estava aprendendo as coisas. O que ele estava aprendendo, pastor? Ele estava aprendendo que quando não alcançamos a maturidade, não conseguimos administrar determinadas questões. Então ele tinha que amadurecer,
para quando ele enfrentasse algumas questões, ele soubesse o que fazer, o que falar, como agir, como se comportar. A maturidade, irmãos, ela pode te livrar do caos. A maturidade, ela pode te livrar de um mau negócio. Então você tem que entender que um fator determinante de uma boa gestão da herança, e aqui, irmão, você pode enquadrar aquilo que você quiser, porque a herança, como eu disse no domingo passado, são tantas coisas imateriais como as coisas materiais, são tantas coisas espirituais como as coisas terrenas. Eu tenho exercitado a minha fé esses dias, Ana Paula, sabia? Sabia não? Vou te contar. Tem um canal no YouTube de casas que vende na região dos lagos, já montado, porteiro fechado. E eu fico olhando. Gostei dessa. 540 mil. Olha a outra. 1,5 milhão. E eu vou olhando, alguém de repente vai falar assim: tu não tem R$1. Mas eu estou olhando, irmãos. Eu vou alimentando a minha fé. Eu vou projetando aquilo que eu quero. Eu vou projetando aquilo que eu tenho que focar. Eu vou projetando para quando acontecer aquilo que tiver que acontecer, eu estar preparado. Amém? Segundo, para fazer uma boa gestão da herança, precisamos ser ensinados e treinados. Todos os ensinamentos e treinamentos tinham como objetivo amadurecer fisicamente, emocionalmente, para então o herdeiro poder usufruir a herança. Como que você quer que Deus te dê algo que você não está preparado fisicamente e emocionalmente? Não tem como você receber, porque aquilo que seria bênção da tua vida se tornará uma maldição. Então, quando o menino era deixado com os tutores e curadores, aqueles tutores e curadores, eles eram responsáveis por amadurecer aquele garoto, por ensinar as coisas àquele menino. Ele tinha que amadurecer fisicamente, porque crescer na graça e no conhecimento, crescer em estatura. Ele tinha que crescer em estatura. Segundo, ele tinha que crescer emocionalmente. Ele tem que aprender a lidar com não. Ele tem que aprender a lidar com confronto. Ele precisa aprender a lidar com as circunstâncias contrárias que a vida tem. Porque se essas coisas não acontecerem, ele não amadurece emocionalmente. Vai se tornar um homem por fora, mas um menino por dentro. Alguns homens que nós vemos hoje têm aparência de homem, já viu? Você tem que tomar cuidado com isso. Nesses dias está terrível isso. Gente que tem cara de homem, de macho e é chola. É chola, né? Não é de Deus, não vigia. O que mais tem na academia é isso. Quem vai aqui, frequenta, faz musculação, treina, sabe que tem isso. O cara tem cara de homem, barbão, que é cavanhaque igual do Igor assim. Aí chega lá e vai falar com ele: bom, esse peso aqui, né? Posso dividir o aparelho com você, né? Só para lá, só para baixo. Sai de ré, no nome de Jesus. Então, tem muita gente que tem a aparência de um homem velho, maduro, mas por dentro é uma criança. Não desenvolveu seus sentimentos, não desenvolveu suas responsabilidades. Eu costumo dizer que meninos, crianças mimadas serão adultos irresponsáveis. E é verdade, crianças que têm tudo, quando crescem se tornam irresponsáveis. Porque tem sempre alguém por trás para poder gerir, tem sempre alguém por trás para poder limpar a caquinha que ele fez. Então os tutores e curadores iam treinar aquele rapaz, iam ensinar o herdeiro. Primeiro, ensinar o que, pastor? O valor da sua herança.
Se você não sabe o que você vai receber, aleluia, como é que você vai dar valor? Vocês sabem que eu não tenho problema em contar derrota, né? Eu não sou um pastor midiático, só conta vitória. Ano passado, ou retrasado, eu e a Carla tivemos uma briga. E ela falou assim: eu vou sair de casa, eu quero que você saia uma semana, eu vou ficar na minha mãe de segunda a sexta. Sexta-feira, quando eu retornar do trabalho, eu não quero você mais aqui. E nós, ano passado, foi ano passado? O outro ano? Foi 21, então. E nós ficamos rompidos uma semana. Quando nós brigamos, eu fui duro. Ela também entende que ela não foi sábia no que ela me transmitiu, e eu fui duro com ela. E aí ela falou não sei o que para mim, eu falei assim: vai embora, eu não preciso de você. Ela falou: então para o carro aí. Eu fui, parei o carro, ela desceu do carro e foi embora. Quando eu parei o carro que ela desceu e foi embora, eu comecei a entender o valor da herança que Deus havia me dado. E aí eu comecei a ligar para ela: sua doida, tu tá onde? Para com isso, não sei o que, não sei o que lá. Ela falou assim: eu estou no distrito de Maria Helena. Eu falei: tá fazendo o que aí, doida? Eu estou te denunciando por agressão. Como é que foi? Verbal. Eu falei: tu é maluca? E vou jogar o pior na fosca da igreja para todo mundo saber que você é um falso, para todo mundo saber que você maltrata a sua família, que você não é nada daquilo que aparenta nas redes sociais. Falei: meu Deus, a mulher está com demônio no corpo. Sendo que uma semana antes, entenda como o espiritual é, como o diabo é. A gente bota a culpa no diabo. Nós fazemos uma reunião, a bendita reunião segunda-feira na mesa. Durante um período nós fazemos uma reunião em segunda-feira na casa de um discípulo na época. Por quê? Porque nós estávamos caminhando para Hebron, a campanha, caminhando para Hebron. Outro dia eu fiquei sabendo que teve até uma pessoa que nem frequenta a igreja, estava perguntando o dinheiro da campanha. Mas quando essa igreja não fez a campanha, que é lugar ali, ninguém perde o dinheiro. É molíssimo. Aí a irmã sabiamente falou: não, ele investiu aqui. Você não está vendo o que está acontecendo aí? Ah, glória a Deus. Então nós fazemos uma reunião. E eu aparentemente levava. Quem estava nessa reunião era a diretoria da igreja, meu vice-presidente, minha tesoureira, secretária, minha esposa na época, e eu trouxe mais um irmão que estava me ajudando a coordenar os eventos que estavam sendo feitos. E nessa reunião nós tratávamos do quê? Tratávamos justamente das falhas, dos erros e dos acertos que nós cometemos nos eventos que nós fizemos. Nós vendemos churrasco aquilo, nós fizemos bazar, fizemos feijoada, fizemos campanha, enfim. Então, todo final de semana nós tínhamos alguma coisa para fazer aqui. E aí nós tirávamos a segunda-feira para fazer o que? Um bate-pronto. Para fazer da administração, a reunião se chama, ai Jesus, o tempo para tempestade de ideias, eu esqueci agora. Em inglês, eu vou lembrar. Brainstorm. Da administração, quando a gente se reúne para vários gestores, para trocar ideias das coisas que acontecem, chama brainstorm, tempestade de ideias. Eu não sou muito bom em inglês, não. Você é também. Eu tenho que pregar na América, então tenho que melhorar o meu inglês. Diga bem. Amém. Glória. Vamos lá. E aí nós trocamos ideia, e nesse dia nós comentamos sobre uma pessoa que estava não sei o que, que fez não sei o que, e cometeu um prejuízo para nós.
E nós estamos falando, olha, não pode mais acontecer. Isso também na administração se chama planejamento, se chama gestão de qualidade, né? Que é o plano, cheque, enfim. Não estou aqui para falar de administração, mas para pregar. Mas aí a gente vai vendo os erros que a gente cometeu e a gente vai melhorando. Isso se chama melhoria contínua. Errou aqui, continua o processo e a gente vê onde errou, retira, não exclui, trata o erro e bota de novo na roda. Melhoria contínua. A segurança do trabalho também tem isso. E nós estamos fazendo isso. E também na hora da oração, nós orávamos antes, né? Fazíamos a mesa, tomávamos um café, né? E fazíamos a reunião, o que entrou, o que saiu, aquele balanço, e orávamos. Na oração, o irmão falou assim: rapaz, eu estou vendo uma pessoa com a cabeça cheia de bicho. Mas como assim? Deus está me mostrando aqui na oração. Isso na oração. Estou me mostrando aqui alguém com a cabeça toda cheia de bicho, parece que está uma ferida, cheia de bicho, para sair daquele estapuru da ferida. Meu Deus, temos que orar e tal, não sei o quê. Uma semana depois dessa reunião, a minha esposa, acontece isso que eu acabei de falar para vocês. Eu falei, a mulher tem endemoniada, ela que está com a cabeça cheia de bicho. E aí eu comentei com algumas pessoas, me ajudam a orar, porque minha mulher aconteceu isso, Deus já tinha revelado, mas irmãos, em maturidade. Ela ficou sabendo, então quer dizer que eu estou com a cabeça cheia de bicho, né? Aí o negócio foi piorando. Aí, no final daquela semana, nós nos acertamos. Por quê? Deus sabe de todas as coisas. Sempre que Deus te pediu um Isaac, é porque Ele já tem um cordeiro preparado. Lá no cume do monte. Eu vou repetir. Sempre que Ele te pediu um Isaac, Ele já tem uma oferta preparada para sacrifício. No final dessa semana que ela saiu de casa, eu tinha que fazer um casamento naquela semana. Então eu tinha que fazer um casamento como pastor e eu era o padrinho. E ela a madrinha do casal que ia casar. Amém? Você compreender? E aí, irmãos, passou a segunda, eu comecei a perder fome, né? Acordava de madrugada, não tinha minha costela do meu lado, a cama ficou maior. Meu Deus, me ajuda. Entrei em propósito, emagreci, cara, naquele dia, naquela semana. Sumi da casa da minha sogra, porque nem lá o que ela queria que eu fosse. Quando eu fosse lá, ela se trancava no quarto, eu falava, tá vendo, Luzia, me ajuda, não sei o quê. Ela aí, Marcos, vocês têm que resolver entre vocês. A minha sogra dava a entender que não queria se meter. Mas perto dela, você tem que voltar para o seu marido, ele não quer, parará, enfim. E um dia eu estou vindo do trabalho, isso era uma quinta-feira, nessa semana da separação. Eu estou vindo do trabalho e tinha algumas coisas dela dentro do carro ainda. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu não vou para casa não, eu vou ao monte. Eu vou orar no monte. Todo mundo fala isso. Eu não dou descredibilidade para monte não, irmão. Só que o monte tem um lugar na minha vida. Eu prefiro olhar no meu quarto secreto do que o monte. O monte é justamente quando eu quero me distanciar das pessoas. Porque quando a gente vai para o monte, não adianta levar a câmera fotográfica, celular. Tu está indo para o monte, tu não está indo para tirar foto. Porque o monte é lugar de retiro. Retiro é lugar de se ficar quieto com Deus. E muitas das vezes no monte as pessoas querem falar quando na verdade deveriam ouvir. E eu fui para o monte naquele dia. Cheguei um pouco cedo, eu não gosto de monte à noite por causa de mosquito, não sei de coisa. E eu parece que eu tenho um sangue doce. Todos os mosquitos do mundo vêm em cima de mim. E às vezes eu paro em mim, gosto de mim, fico com um calor gigantesco, eu tenho alergia a isso. Meu Deus, misericórdia. E eu estou orando, eu parei numa pedra, eu falei, Senhor, eu não quero que ninguém fale comigo, eu não quero que ninguém venha em cima de mim, dizendo assim, diz o Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. E aí eu levei a Bíblia. Porque como que eu vou ouvir a voz de Deus se eu não tenho a Bíblia? E eu parei num canto, no monte, sentei, comecei a orar.
e entreguei a vida da minha esposa na mão dela, na mão dele. Falei, Senhor, gente, o propósito não é esse. O propósito não é acabar o casamento. O Senhor já me deu mais uma chance, deu uma chance para ela. O diabo não vai acabar com aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, eu comecei a orar, irmãos, sentado com a Bíblia, e a minha Bíblia, eu li, Deus falou comigo, e lá eu fiz um ato profético. Entre eu e Deus. Me levantei de lá, fui para casa, tomei banho, uma guerra espiritual que estava cheia de mosquito endemoniado querendo atrapalhar a minha oração. Eu venci os mosquitos endemoniados, cheguei em casa, e na sexta-feira eu já havia combinado com ela de pegá-la mais cedo para a gente ir no cartório levar o casal. Fomos no cartório, buscamos o casal, levamos o casal, se atrasou, né? Pegamos o casal, fizemos o casamento, saímos para almoçar, e para todo mundo as coisas estavam normal, mas o pau estava cantando dentro de casa. Vai tudo bem, o pau estava cantando, meu irmão. Eu dizia, minha costela, como que está linda hoje? Eu estou sem minha costela. Fizemos o casamento, pagamos o almoço como padrinhos, pagamos o almoço do casal, deixamos eles em casa, e eu fui levar em casa. Ela falou, você vai tirar suas coisas hoje? Eu falei, ô mulher dura, não está vendo o que está acontecendo aqui, um casamento? Eu falei, a gente acabou de fazer um casamento agora, você quer desfazer o nosso? Ela, não quero saber, tira suas coisas. Aí eu falei assim a ela, eu coloquei no meu coração, falei, ela quer que eu saia, então eu vou sair, mas só fico se ela pedir. Se ela não pedir, eu não volto mais. Independente de igreja, eu chamo outro pastor para subir a igreja, eu vou morar em outro lugar. Eu já sabia até onde eu ia morar. Eu ia morar no Ford Fiesta. Eu não ia voltar para a casa da minha mãe. Eu não ia voltar para a casa da minha mãe, não. Não vou retroceder, não. E aí, irmãos, ela irredutível, foi fazer café e tal, como se nada tivesse acontecido. Eu peguei o armário, abri o armário, peguei todas as minhas roupas, joguei na cama assim, do outro lado peguei 3, 4 bolsas, enchi, e quando eu estou saindo com as bolsas, né, eu olho para ela, eu falo, Senhor, é agora. Eu falei, é isso mesmo que você quer? É agora. Aí ela... Aí eu voltei, olha no meu rosto, é isso mesmo que você quer? Ela, não é isso, sei que. Aí me abraçou, começou a chorar, disse que me amava. Aí já viu, né? Botamos a semana em dia. Escuta o que eu vou te dizer, eu contei toda essa história aqui para você entender que eu tive que perder para entender o valor da herança que Deus havia me dado. E eu estou aqui hoje para te dizer o seguinte, que não é preciso você perder para depois você dar valor à herança que Deus te deu. Você tem que valorizar a herança. Você tem que saber, irmãos, o valor da sua herança. Para fazer uma boa gestão da herança, precisamos ser ensinados e treinados. Então, o menino, o herdeiro, tinha que ser ensinado sobre o valor da herança. Aleluia! 3. A maturidade te faz capaz de valorizar aquilo que você recebeu. Depois desse processo, irmãos, nós nos fortalecemos ainda mais. Depois desse processo todo, ela me respeitou mais, eu comecei a respeitá-la mais. Ela começou a me amar mais, eu comecei a amá-la mais. A nossa vida mudou depois desse trauma. Por quê? Porque nós começamos, irmãos, a valorizar aquilo que nós recebemos. E valorizar aquilo que nós recebemos faz parte da maturidade. Por quê? Porque a maturidade é um fator determinante para que haja uma boa gestão da herança. Nesse período nós estamos crescendo como casal, como marido, como mulher, como companheiros, como amigos.
A pior coisa é você ter dentro da sua casa uma esposa que ela não pode ser sua amiga, que ela não pode ser sua confidente. É você ter um esposo na sua casa que ele não pode ser seu amigo, ele não pode ser seu confidente. O marido e a mulher precisam fechar juntos. Independente de filho ou não, eles precisam fechar, sabe por quê? Porque o filho uma hora vai embora. Vai casar, vai embora, vai ver a família com a mulher, com os netos. E quem é que vai ficar do teu lado? O barrigudinho careca. A moça com cabelo branco de saia. E os filhos? Eles só vêm quando dá para eles virem. E quando eles querem sair, que eles vão empurrar os netos. Então a gente precisa, irmãos, dar valor à herança que a gente recebeu. Como que a gente vai dar valor sabendo fazer uma boa gestão? Quando não há uma gestão madura da herança, 3 coisas podem acontecer. Primeiro, quando o herdeiro não sabe o que recebeu, não tem o valor do que recebeu, não foi treinado, não foi ensinado para fazer uma boa gestão daquilo que recebeu, o que acontece? Ele acha que ele herdou o talento de quem deixou a herança. Mas ele não tem espírito empreendedor. Quem tem espírito empreendedor foi quem fez a herança, deixou a herança. Há uma reportagem que eu li esses dias, nesse livro que eu estou lendo sobre maturidade. Essas mensagens são frutos dessa leitura que eu tenho tido desse livro, que vai falando que 70% dos jovens que receberam a herança, que receberam a empresa dos seus pais, porque os pais morreram e eles receberam a herança, receberam a empresa, eles não conseguem fazer uma boa gestão e eles quebram em 1 ano e meio, 2. Por quê? Porque eles acham que eles têm espírito empreendedor. Não tem. Quem tem o espírito empreendedor foi quem fez a herança, deixou a empresa, preparou o terreno, foi os pais. Segundo, quando o jovem ele recebe uma herança que ele não foi treinado, que ele não foi vocacionado, que ele não sabe o valor da herança, o que acontece com ele? Ele perde a capacidade de ouvir. Porque ele acha que aquilo que ele tem é fruto do talento dele, quando na verdade não é. E quando você perde a capacidade de ouvir, você entra na imaturidade. A imaturidade não te deixa ouvir algumas pessoas. Por isso que nós pregamos aqui hoje de manhã, por isso que nós ensinamos hoje de manhã, que todas as vezes Deus fala: ouve, ó Israel, ouve, ó Israel. Ouvir está entrelaçado com a capacidade de entender. Deus alerta Israel: ouve, ó Israel, a voz do Senhor teu Deus, e guarda os mandamentos que hoje te ordeno. Por quê? Porque ouvir tem a ver com entender. Se você não ouve, você não entende. Escutar é diferente de ouvir. Vocês já ouviram falar isso? Escutar, você pode escutar qualquer um, mas ouvir, você só pode ouvir aquele que te está destino. Ouve, ó Israel, e guarda os mandamentos que hoje te ordeno. Falamos disso de manhã. Por isso que é importante assim de energia do domingo da manhã, do domingo da noite. Amém? Então, ele perde a capacidade de ouvir. Quando ele perde a capacidade de ouvir, ele perde direção. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo escutar. É isso? A fé vem pelo escutar. Não. A fé vem pelo... E ouvir o quê? Sabe por que tem muita gente imatura que está passando problema? Porque não tem ouvido a palavra de Deus. Tem vindo para a igreja para escutar. Para escutar aquilo que lhe convém. Eu te digo que hoje te dou casa, te dou carro, te dou livramento. Que esse ano vai ser o teu ano. Como que esse ano vai ser o meu ano se eu não estou fazendo nada para isso? Como que 2023 vai ser um ano de excelência se eu não plantei 2022? Então foi o que a gente disse de manhã. A maturidade não tem nada a ver com vãs declarações de ministérios. Que você pode chegar aqui e declarar na vida da pessoa, mas se a pessoa não se ativar e não plantar, ela não vai
na ativação é para você ativar a tua fé, ativar a palavra e tudo aquilo que Deus tem para você. Glória a Deus. Então, quando você ouve, você toma atitude. Então, quando não há uma boa gestão, quando não há uma gestão madura da herança, o herdeiro acha que herdou o talento de quem deixou a herança. Ele perde a capacidade de ouvir. É igual aquela pessoa que acha que não precisa de médico. É igual aquela pessoa que acha que não precisa de tratamento. Eu não preciso, quem precisa é você. Todos nós precisamos de tratamento. Você sabia que de vez em quando eu paro para bater um papo com o psicólogo? Eu paro para bater um papo com o psicólogo. Por quê? Porque ele vai começar a demonstrar algumas coisas que eu não estou vendo. Pastor, mas tem o Espírito Santo, mas Deus também deixou profissionais na terra para que a gente possa se cuidar. Conheço muito crente hoje que está vivendo uma vida, poderia estar vivendo uma vida saudável, mas porque não ouviu, está com diabetes, está perdendo membro, está com diabetes emocional, está com a pressão disparada. Por quê? Porque não ouviu o que a gente sempre fala, irmãos. Ouve, ó Israel, a voz do Senhor teu Deus. Amém? Amém. Terceiro, quando não há uma boa gestão, quando não há uma gestão madura da herança, o herdeiro se torna arrogante. Alguns anos atrás, pastor Rodrigo, lá em Paz Novo, perto aí de Vicente Carvalho, bem tempo atrás, era a onda das Honda Bis. Lembra da Honda Bis? Honda Bis, tudo ela combina, só não combina com posto de gasolina. Lembra desse pensar? Não era naquela época não. Então todo mundo tinha Honda Bis ou tinha uma lambreta. Lembra? Eu queria também uma, mas eu não tinha condições, a minha família não tinha condições. Eu tinha, na verdade, uma Caloi muito jambrada que a minha mãe comprou para mim. Ela era roxa de uma parte e vermelha da outra e tinha um banco laranja. Eu queria uma bicicleta de marcha e minha mãe me deu uma bicicleta sem marcha. E todo mundo tinha Honda Bis. Quer dizer, aparentemente. E havia um rapaz que as pessoas falavam que a mãe dele era juíza, advogada, alguma coisa. E você sabe que em bairro de pobre, quando alguém é alguma coisa, só deve sair logo. Hoje não. Hoje todo mundo tem acesso, vira advogado, vira engenheiro, médico, administrador. Mas antigamente poucas pessoas, principalmente os nossos pais. Quando eu digo os nossos pais, eu digo da minha geração, que nasceu nos anos 80. Os meus pais não tinham condições de frequentar uma faculdade. Minha mãe, meu pai, os pais da Carla, os pais do pastor Rodrigo, não tinham condições. Os pais da Ana Paula. Por quê? Porque ou eles trabalhavam para botar comida, ou eles trabalhavam para estudar. E a acessibilidade não era tão fácil assim. Então, quando uma pessoa se destacava, a casa dela era a mais bonita da rua, né? Era a única calçada asfaltada, a única casa com portão pintado, a única casa bonitinha, né? E tinha um rapaz na época, eu não sei se ele está vivo ainda, que dizia que a mãe dele dava tudo para ele. E ele foi o primeiro em Vicente Carvalho, mais novo ali, a ter essa Honda Bis. E ele passava pelas ruas, ele empinava e tal, e ele tirava uma onda, irmão. Tirava onda. E todo mundo olhava para aquele garoto e falava assim, pô, eu queria tirar onda igual ele queria, igual ele tinha. Estava sempre com as melhores roupas, estava sempre com uma roupa da Harley, lembra da Harley? Estava sempre com uma roupa da HB, que eram as marcas da época, Cantão, Company. Estava sempre com essas marcas, que eram as marcas da época. E tu ia andava de Quênia, hoje o Quênia, todo mundo compra, todo mundo tem. Mas antigamente era difícil. Minha esposa fala assim, detesta esse chinelo, eu comprei até um esses dias. Ela falou, nossa, que chinelo feio, tu tem que tirar isso da tua vida. Eu falei, mas eu gosto.
Então você queria ter, sabe, irmãos, aquele negócio que você, quando é criança, assim, quer ver um negócio? Eu estou pulando um pouquinho aqui, estou abrindo algumas aspas nas mensagens, mas eu gostaria que você entendesse isso que eu vou falar. Quando eu era pequeno, quando eu era a idade que meu filho hoje, eu era doido para ter, sabe o quê? Um Super Nintendo. Era um videogame da moda, era um PS5 hoje. Todo mundo tinha. E eu tinha um Turbo Game, que só tinha um jogo chamado Crush Roller, que nem na locadora alugava. Mas era o que a minha mãe podia me dar, era da CCEAD. Esses dias eu comprei um Super Nintendo. E a minha esposa falou, nossa, tu gastou dinheiro com isso. Eu falei, mas você não entende. Que quando eu era pequeno, eu gostaria de ter. E agora, Deus tem me dado a capacidade, Deus tem me dado a condição de ter algumas coisas que eu não tinha antes. Porque quando Ele promete, Ele cumpre. E Ele falou que Ele me daria condições de ter tudo aquilo que um dia eu quis ter, mas eu não podia ter. Por isso que eu creio, irmãos, na maturidade. Eu creio que algumas coisas eu não recebi ainda porque eu não sou maduro. Eu creio que algumas coisas não chegaram nesse ministério porque a gente ainda não adquiriu a maturidade. Mas Ele vai fazer. Ele não perdeu o controle, Ele continua no controle de todas as coisas, porque é Ele que prometeu. E mesmo que eu morra e eu não consiga enxergar aquilo que Ele prometeu lá no céu, eu vou ver a glória que Ele me prometeu, que é a maior de todas. Não é a fama, não é a igreja grande, não é a igreja cheia, não é a igreja estruturada, é morar com Ele no céu. Aleluia! E aí aquele rapaz, ele tinha tudo. E depois a gente ficou sabendo que ele começou a se envolver com drogas. Davam dois, daqui a pouco davam dois, já não era mais suficiente, estava dando um perto. E aquele rapaz, que tinha um futuro de excelência, porque os seus pais tinham capacidade de dar a ele um bom futuro, ele se perdeu. Por quê? Porque ele não sabia o valor da herança que os pais estavam deixando. Estudou nos melhores colégios da região, e pessoas que estudaram nos piores colégios públicos da região hoje são advogados, engenheiros, médicos, fizeram a vida, foram embora daquele lugar. Então, irmãos, quando a gente não valoriza a herança, a gente pode se tornar arrogante. E o arrogante, a Bíblia fala que precede a queda. A arrogância é um precipício para uma queda. Então, cuidado. Peça a Deus que Ele te dê a herança, mas que você possa fazer uma boa gestão. Os últimos 2 tópicos para essa noite. 5. Nem sei se é mais 5. Eu já falei 2 antes. Mas escute o que eu vou te dizer. A falta de maturidade na gestão te leva a comprometer aquilo que Deus preparou para nós. Colocamos a culpa às vezes no tempo. Escuta, porque isso é profético. Colocamos a culpa no tempo. O tempo não gera resultados, mas sim as nossas decisões. A falta de maturidade te leva a comprometer a herança. E aí a gente bota a culpa no tempo. Mas o tempo não gera resultado. O que gera resultado são as nossas atitudes. Quais são as atitudes que você tem tomado nos dias de hoje para que você possa ter resultados de excelência amanhã? Quais são os investimentos que você tem feito para que você possa colher daqui a 6 meses resultados poderosos em Deus?
Eclesiastes capítulo 11, verso 1, coloca aí, não está no texto, não está na sermão, eu lembrei. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. O fato de você lançar a semente hoje não quer dizer que você vai colher amanhã, está dizendo muitos dias. Muitos dias pode ser um mês, 6 meses, 1 ano, 4 anos, pode ser um ciclo de 4 anos, pode ser um ciclo de 6 anos, muitos dias, mas ele fala para a gente lançar. Muitos dias pode se passar, mas um dia você achará tudo aquilo que você plantou. Aí, eu quero abrir um aspas aqui. O que você tem plantado? Você tem plantado perdão? Você tem plantado amor? Você tem plantado a igualdade? Você tem plantado na vida do seu irmão? Você tem plantado no ministério que você está inserido? Você tem plantado na obra do Senhor? Porque as pessoas querem colher resultados, mas elas esquecem que para colher resultados não é o tempo, são as ações. Ah, pastor, mas o senhor acabou de ler um texto agora sobre o tempo, mas o tempo está relacionado a uma ação, o tempo está relacionado a uma decisão. Se você não lança, você não vai receber. Então, irmãos, a falta de maturidade na gestão te leva a compreender, a comprometer aquilo que Deus preparou para nós. Não se trata do tempo, se trata das atitudes. Por que tem muito casal que hoje ainda não adquiriu uma maturidade nos seus sentimentos? Estamos juntos há 5 anos, mas há 5 anos vocês vivem como crianças. Preste atenção no que eu vou te dizer. A minha esposa é representante comercial, lida com o homem o dia inteiro. Eu já vi, porque a gente trabalha junto, quem me contou? Já vi cliente dando em cima dela, na minha frente, mas nós estávamos trabalhando. Ela já viu áudio de gente dando em cima dela. Qualquer outro fala, tem que ser nesse trabalho, para dessa. Mas as atitudes dela faz com que eu não sinta ciúme dela e tenha confiança. Porque ela é muito direta. Outro dia um cara ligou para ela, um cliente, nossa, pela foto você é linda. Querido, o que você deseja? Não, esse é seu telefone particular. Se você não falar o que você deseja, eu vou te bloquear. Ah, não, desculpa se eu te ofendi. Ofendeu porque eu sou casado. Acabou. Agora você me achou linda? Nossa, tchau aí. Deu mole para malandro, meu irmão. Deixou o feio falar, já era. Corta logo. Você me achou linda? Ai, poxa, uma mulher me fala que eu sou linda há muito tempo, né? Poxa. Nossa, morena, esse teu cabelo aí enroladinho, você achou? Vou enrolar mais. É isso aí, em nome de Jesus. Não encoste em mim. Já cansei de ver no trabalho os abutres em cima das bonitinhas abraçando. E eu falei para Carla, tá vendo? Meu amigo, por favor, sou casado. As atitudes não permitem que eu tenha ciúme.
nossa, que morena bonita. Pode elogiar. Minha. Papai me deu. No final do dia está lá em casa. Mas é a verdade. Isso se chama amadurecimento. Posso contar a última para vocês aqui de a gente ir embora? Uma derrota da minha vida. Alguns anos atrás eu me converti e tal, você vai falar, já tem muito tempo, né? E nós viemos do mundo, irmão. Então quando eu me converti, eu fiquei 4 anos sem um beijinho. Na minha época se chamava estalinho, nem sei mais hoje o que fala. Fiquei sem uma pitoquinha e ninguém. No mundo é uma coisa, quando a gente vem para a igreja, quando a gente vem para Jesus é outra. 4 anos, irmãos, orando, porque meu líder me ensinou que eu tinha que orar. E o que tinha de garota na igreja não está no gibi. Uma igreja com 900 membros, 300 jovens, imagina quantas meninas tinha na igreja. E eu orando. Eu estava igual aquela galera, eu decidi esperar. E um dia, clareou alguma coisa para mim na porta da igreja, uma menina nova que chegou, tal, ficou me paquerando assim, um amigo meu, falou, ih, ali Marco Paulo, tá te dando mole, não sei o que. Eu falei, que isso, varão? Vou morar nessa parada aí, e tal. Fiquei toda animada, a garota era bonitinha, é bonita até hoje, não deixa de ser, e tal, pá. Aí, nos aproximamos. O meu líder, cuidado, você já orou, não sei o que. Não, tá tranquilo, tá combinado, pá. Irmãos, a mulher, a menina que eu namorei era muito acima da minha qualidade. Imagine um cara feio com uma mulher bonita. Mas ela achou alguma coisa interessante em mim, o cabelinho arrepiadinho, sei lá, na época a moda era cabelo arrepiado, né? Cortava do lado, arrepiava o cabelo, ela se interessou. Eu falei, calma aí, Jesus. Começamos a namorar, irmão. Mas essa garota, quando veio no mundo, ela já tinha uma fama que só Jesus. Aí, irmão, mulher bonita, com fama no mundo, e homem feio, como é que tu fica? Uma pulga atrás da orelha. E nessa época, minha mãe inventa de arrumar um emprego para mim no McDonald's. Aí o cara que está todo dia na igreja, começou a faltar. Porque eu trabalhava de 3 às 10. Meu irmão, dia de culto eu ficava bolado. E tinha um filho de um pastor lá que estava em cima dela direto, meu irmão. E quando eu chegava na quinta-feira, os amigos, filho do pastor fulano está assim, a gente vai pegar ele no futebol. Não sabe que eu vou no futebol, vou pegar ele. Irmão, esse namoro não durou 1 mês. Ela terminou comigo, eu fiquei mal. Esta é a história da loura fatal, que a casa conhece. Ela loura ainda. Aí depois ela voltou para mim, 2 dias depois eu terminei com ela. Eu falei, eu só quero terminar. Mas por que eu estou falando isso? Porque aquela pessoa, naquela época, tinha atitudes que não geravam em mim o quê? Confiança. Ela era imatura, eu era imaturo. Ela era carnal, eu também era carnal. E você imagina o que acontece. Então, irmãos, eu estou dizendo isso para a gente poder compreender a nossa herança. Porque se você não compreende a sua herança e não faz uma boa gestão, você pode corromper aquilo que Deus tem para você. Deus está escrevendo uma história da nossa igreja. Deus está escrevendo uma história da vida de jovens aqui. Amém? Esse rapaz aqui, quando eu conheci ele, eu não achava ele crente, não. Primeira vez que ele veio aqui. Ele sabe. Veio, frequentou um negocinho, outro, tal. Aí ele saiu. Quando ele voltou agora, ano passado, 2021, final de 2021, ele voltou diferente. E aquela desconfiança que eu tinha com ele, as atitudes dele têm provado para mim que o Mateus hoje é crente. Hoje ele é um cristão de verdade. Hoje eu não tenho problema nenhum de falar assim, Mateus, você pode pregar no meu lugar quarta-feira,
no meu lugar no domingo, você pode ir numa igreja tal ministrar com a gente. Por quê? Porque eu sei que ele é crente. Por quê? Deus está construindo uma história para ele. Por quê? Porque ele tomou a atitude de querer fazer uma boa gestão da herança que Deus tem para dar para ele. Então o que ele está fazendo? Ele ficou noivo, ele começou a namorar, ele ficou noivo, ele começou a romper laços com pessoas que podiam afastar ele do pecado de novo. E agora é ele que está levando as pessoas para Jesus. Eu falo para minha esposa, falo para o padrasto dele, eu falo, caramba, o Mateus tem me surpreendido todos os dias. Sabe um dia mais que ele me surpreendeu aqui? Um dia que nós chegamos domingo de manhã, tinha poucas pessoas, ele falou, pastor, enquanto eu estiver nessa igreja, enquanto eu for mesmo nesse lugar, nunca vai faltar um músico, nunca vai faltar um teclado, só não vai ter um dia que eu não tiver. E ele nunca deixou de cumprir o que ele falou. Então Deus está escrevendo uma história para ele. Por quê? Porque ele tem plantado coisas. E não se espante se daqui a pouco Deus não tomar ele para tirar dali e botar em outra área. Deus desenrolar um dom de palavras proféticas na boca dele. E aí todos os amigos dele, que um dia foram crentes e hoje estão para trás, vão estar sentados ouvindo ele. E vão dizer, caramba, eu podia estar igual a ele, mas por que não está? Porque ainda não compreendeu a herança. E para a gente finalizar, pelo horário, meu parente, Reinaldo Gonçalves, pessoas amadurecem com os danos e não com os anos. O Salmo 90, versículo 1, versículo 12 diz o seguinte, coloca aí para todo mundo ler. 90, 12. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações. Em outras versões, da versão IBK 2023, corações maduros. Sabe quem está escrevendo esse negócio aqui, meu camarada? É Moisés. Sabe quem foi Moisés? O maior legislador que Israel já teve. Sabe quem foi Moisés? O libertador de Israel perante a maior aflição que o povo de Deus passou, que foi o Egito. Sabe quem foi Moisés? Um hebreu que nasceu na baixa periferia do Egito, que é onde ficava o arraial dos hebreus. Moisés nasceu na favela, irmão, do Egito. Nasceu debaixo de um decreto de morte. Nasceu debaixo de um decreto de morte. Qual é o decreto? Crianças até 2 anos, macho, precisam morrer. E por ele ter alguém sábio, maduro na sua casa, encaminha ele para que ele possa chegar na filha de Faraó. Você conhece essa história? Moisés, a gente pode tirar um culto para falar dele aqui. Ele é criado, irmãos, com as mais ricas, com as mais excelentes disciplinas que o mundo da sua época tinha. Você acha que não? Moisés aprendeu sobre matemática, Moisés aprendeu sobre engenharia, Moisés aprendeu sobre química, Moisés aprendeu sobre geografia. Tudo de ensinamento que tinha de poderoso naquela época, Moisés recebeu. Por quê? Porque ele foi criado como um príncipe, mas ele nasceu dentro de uma favela. E aí um dia, como todo bom gestor, ele vai dar uma volta naquilo que ele ia administrar, naquilo que ele estava tomando conta,
ele vê um soldado egípcio batendo no irmão hebreu. O sangue hebreu dele floresceu. E ele matou o soldado, livrou o hebreu, enterrou o soldado nas areias de Midian, no deserto. Foi embora como se não tivesse acontecido. No dia seguinte, quando ele volta, ele vê dois hebreus discutindo e ele vai abarcar. Como é que dois irmãos vão discutir? Como é que irmãos vão andar brigado? Irmãs vão andar brigada? Está errado isso. Na concepção de Moisés, irmãos não brigam. Irmãos trocam ideias, discutem, mas não vivem brigados. Tem que fazer amizade de novo. Tem que romper. E aí um dos irmãos vira e fala assim: e aí, vai matar a gente também? Como tu fez com o soldado? Isso nos ensina alguma coisa que não cabe para hoje. A gente fala do dia. A Bíblia fala que Moisés ele vai embora dali, fugindo, porque ele tem medo que aquela notícia chegue ao palácio. E a Bíblia vai dizer que ele vai desenvolver toda agora o seu lado espiritual, o seu lado teológico no deserto. Porque de 1 a 40 anos, ele passa no Egito, na corte do Egito, aprendendo as mais ricas disciplinas. 40 anos depois, ele está no deserto agora, com um sacerdote chamado Jetro, ensinando a ele sobre Deus e sobre a fé do seu povo. Moisés então aprende sobre Deus, aprende a ser pastor, para 40 anos depois voltar. Ou seja, quando Moisés volta para libertar o Egito, segundo os historiadores, ele já tinha 80 anos. 80 anos. E é ele que escreve esse salmo. Ensina-me a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações maduros, sábios. Então, irmãos, é muito mais aquilo que você aprendeu do que quantas velas você apagou. É muito mais os danos que você sofreu até aqui do que os danos que você fez. Alguém pode dizer: pastor, mas eu passei por muitos danos. Que bom que você passou por danos. Que bom que alguém te feriu. Que bom que alguém te sacudiu. Por quê? Porque te fortaleceu, não te matou, te trouxe até aqui. E como profeta de Deus essa noite, eu quero te dizer que em meio à tempestade, em meio aos danos, Deus está te amadurecendo, Deus está te fazendo crescer, e você vai chegar do outro lado, a qual Deus deseja que você chegue. Glória a Deus. Não é os anos, Ana Paula, é os danos. Tem gente que tem 50 anos, 60 anos, 70 e poucos anos, mas ainda não aprendeu. Não aprendeu o que é liderança, não aprendeu o que é submissão, ainda está com alguma ideia, ainda traz coisas que não deveria trazer. Não são os anos, são os danos. O que você sofreu até chegar aqui. Pedro 2,2 diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento da salvação. Você tem que desejar, Ana Paula. Você tem que querer, Diaconisa Lourdes. Você tem que querer, Pastor Rodrigo. Ninguém vai querer por você, não. Ninguém vai fazer trabalho por você, não. Se você não se... Por isso que eu falei que algumas pessoas aqui só precisam amanhã comprar uma camisa nova no shopping. Porque se você não for comprar nada para você, Eduardo, ninguém vai comprar. A gente está olhando muitas outras pessoas e está esquecendo de nós. Eu quero finalizar com essa declaração aqui. 8h15. Tem que fazer oferta ainda? Caramba. Eu encerro com a seguinte frase: a herança é maior que nossa capacidade.
Deus vai te dar é maior que a tua capacidade. Reinaldo, aquilo que Deus vai te dar é maior que a tua capacidade. Aquilo que está vindo para mim é maior do que a minha capacidade. Mas a maturidade vai te ajudar a ter uma boa gestão daquilo que Deus vai te dar. Está vindo coisa boa aí. Aliás, meu novo aqui fala: tem coisa nova por aí, tem cheiro de vitória. Eu guardo aquela musiquinha dela. Tem coisa nova por aí. Está chegando coisa nova. Aí alguém vai falar assim: pastor, mas nós não temos capacidade. Aí irmão, mas eu ando com amadurecimento. Lourdes, está chegando coisa nova. Eu não posso, mas Deus está nos amadurecendo. Sabe aquela música que a gente não canta mais, que foi chiclete? Está chorando. Por quê? Mas está crescendo. Você está chorando, mas está crescendo. Está doendo, mas está te fazendo avançar. Está acontecendo, irmão. Você não está vendo. Eu não estou vendo. Mas no mundo espiritual, Reinaldo, já tem uma nuvem se movimentando. Ora, Júlia, ora, sai. Tu não está vendo, Ivo. Mas o profeta dentro da casa já viu. Jesus chegou para o profeta e falou: profeta, a gente está cercado. A gente está cercado, e agora? Aí o profeta falou: oh, Deus, abre os olhos do coração desse moço. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Abre, Senhor, os olhos da IBECAP. Abre, Senhor, os olhos desse povo. Por que isso? Aí o profeta fala: vai lá fora de novo. Quando ele fala: Geazi, tem uma milícia, tem um exército de anjos nos acampando. Pastor, o que o Senhor está dizendo? Você não está cercado, você está guardado, você não está vendo, mas ele está trabalhando. Você não está enxergando, mas ele está trabalhando. Aleluia. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora, e eu também continuarei a trabalhar. Eu não estou vendo, mas é só uma questão de imposição. Ah, Senhor, abre os olhos do nosso coração. Ah, Senhor, abre os olhos para a gente possa ver a nossa herança. Ela está perto. Ela está chegando. Eu estou vendo justiça de Deus. Ela chegando, ela vai eu vejo justiça de Deus esses dias. Eu vejo justiça de Deus esses dias. Oh, aleluia. Deixa eu te contar um negócio. Essa noite eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu encontrava alguém que fez muito mal para mim e para minha mãe. Tomou a nossa casa, roubou a nossa casa. Nós tínhamos uma casa, herança minha. O meu primo foi lá e tirou, tomou. E eu encontrava com ele lá no bairro, e ele fugia de mim e não tinha coragem de me olhar. Eu aqui falando aquela cara e dizia para ele: seu ladrão, você não poderia ter feito isso comigo, você roubou a minha casa. Aí eu acordei suado, agitado. Eu acordei pingando, dormi no ar-condicionado com o ventilador. Não é possível acordar pingando. Eu estou gordo assim. Aí eu estou na sala. Quando eu estou na sala, Deus nos dá uma palavra sobre aquelas duas mulheres que tinham um filho. Uma deita sobre o filho e mata o filho, e pega o filho da outra que está viva. Quando a mãe acorda e vê que o filho não é ele, ela vai reclamar, então eles vão até o rei.
E aí, cada um conta a sua história. A Bíblia vai dizer que Salomão manda trazer a espada para a audiência. Sabe o que significa espada? Justiça. E a espada entra no meio da audiência. E aí Salomão fala assim: o filho é teu? É. O filho é teu? É. Corta no meio. Dá uma parte para cada um. A mãe verdadeira do filho fala assim: não! Entrega para ela inteira, porque eu prefiro que esteja com ela do que morto, dividido. A mãe que não era verdadeira falou assim: não, eu quero que corte no meio. A Bíblia fala que a partir daquele momento Salomão faz um julgamento e vê que a mãe verdadeira era a mãe que não queria que o filho fosse cortado no meio. Pastor, o que o senhor está dizendo com isso? Eu estou dizendo que eu estou sentindo que é época de justiça. Você foi injustiçado. Alguém tirou alguma coisa que não é seu. Alguém deixou em alguma coisa que não era seu. Você está sendo caluniado. Alguém está dizendo alguma coisa que você não é. Alguém está pronunciando algo que você não é. Eu estou vendo justiça de Deus nessa noite. Eu estou vendo Deus disparado agora, discutindo agora. Eu abro uma mensagem, guardo essa mensagem e eu vejo justiça de Deus acontecendo no meio desse arraial. Eu vejo justiça de Deus acontecendo no meio desse povo, porque Ele não perdeu o controle. O fato de você não ver não quer dizer que Ele não esteja trabalhando. Então, você não está cercado, você está guardado. E o que está vindo é maior que a sua capacidade, mas Deus vai te amadurecendo para receber aquilo que está chegando. O que é? Não sei. Eu sei o que eu tenho que pedir a Ele. Eu sei o que Ele tem me prometido. Vai acontecer quando eu não sei. O meu trabalho é apenas lançar a semente e continuar trabalhando. O problema é que tu lança a semente e para de trabalhar. Lança a semente e continua trabalhando, porque um dia tu acharás para a glória de Deus. Você pode dizer amém?